Ultimamente comecei a pensar demais sobre como conheci Caio. Não é normal alguém esbarrar em você na rua e no instante seguinte parecer completamente apaixonado. Ou talvez seja. Eu tentava afastar esses pensamentos, mas eles sempre voltavam. Era como uma sombra que me seguia desde que ele apareceu na minha vida. Olhei para o relógio. Hora de ir embora do escritório, mas sinceramente, eu não queria voltar para casa. Algo dentro de mim andava triste, inquieto, e quanto mais a data do casamento se aproximava, mais crescia essa sensação de desconforto. Caio não havia mudado, continuava carinhoso, atencioso, presente, mas 2 meses depois de começarmos a namorar, comecei a sentir que algo no comportamento dele era ensaiado. Como se ele dissesse o que eu queria ouvir, fizesse o que eu esperava, mas sem verdade. No início, tentei ignorar. Achei que estava sendo paranoica, desconfiada demais. Mas a dúvida grudou em mim como perfume forte, não se dissipava por nada. Meu celular tocou. Era óbvio quem era antes mesmo de olhar a tela. Só uma pessoa tinha a ousadia de ligar repetidamente, sabendo que eu estava trabalhando. Alô? Oi, maninha. Suspirei. Fernanda, eu já pedi para não me chamar assim. Mas você é minha irmã, querendo ou não. Somos filhas do mesmo pai. Meu corpo se enrijeceu. Aquela história me machucava, sempre. Sua mãe seduziu nosso pai. Ficou grávida de propósito. Não quero discutir o passado, Letícia, mas vou ter que te lembrar dele. Preciso de dinheiro. Você já recebe a pensão decidida pelo juiz, mais do que suficiente para viver bem? Para você pode parecer muito, mas você ficou com tudo. Eu sou filha, como você. E mesmo assim não recebi nada. Você vive no luxo, eu sobrevivo. Tentei manter a calma. Eu trabalho, Fernanda. Dirijo minha empresa. Ninguém me deu nada de bandeja. Então não vai ajudar. Não. Da última vez você prometeu que seria a última. Ela desligou, e eu fiquei encarando a parede como se fosse possível fugir dali. Fernanda apareceu na nossa vida 1 ano antes da morte do meu pai, e desde então eu a enxergava como a origem da queda dele. Minha mãe faleceu cedo. Durante toda a minha infância, minha família foi um exemplo de amor e parceria. Até que Fernanda chegou, cheia de exigências, com sede de tudo que achava que o mundo lhe devia. Meu pai tentou acolhê-la, deu apartamento, dinheiro, reconhecimento legal como filha, mas quando ela exigiu a empresa dele, ele desabou. Não durou muito tempo depois disso. O testamento foi claro, deixou uma quantia modesta para Fernanda e todo o restante da herança para mim, explicando que, apesar de aceitá-la como filha, ele nunca conseguiu vê-la com o mesmo afeto. De repente, voltei para a realidade. Levantei da cadeira. Não queria mais pensar em Fernanda e, sinceramente, Caio também me cansava. Ainda que não houvesse nada concreto, minha intuição já me alertava. Cheguei em casa, fiz um chá e liguei a TV, só por companhia. Mas acabei ficando presa numa novela qualquer. O enredo me fisgou. Uma mulher rica, apaixonada por um homem sem nada. Quase uma cópia da minha vida. A noite caiu e o sono não veio. Peguei o celular e liguei para Eduardo, meu amigo de infância. Ele ouviu tudo em silêncio e, no final, deu uma risada curta. Você quer testar o Caio, ver se ele fica do seu lado mesmo numa situação extrema? Assenti, mesmo que ele não pudesse ver. Tá bom, vamos nos divertir um pouco. Amanhã mesmo começo os preparativos. Eduardo era médico, sempre objetivo, prático, direto. E talvez por isso fosse tão bem-sucedido com apenas 35 anos, tinha uma clínica própria. E mesmo sendo tão racional, nunca me negava ajuda. Amanhã começaria um plano ousado. Eu fingiria estar gravemente doente e saberia, de uma vez por todas, quem era o homem ao meu lado. Na manhã seguinte, uma ambulância parou discretamente em frente ao meu prédio. Eduardo havia organizado tudo com precisão cirúrgica. Eu sabia que Caio passaria por ali por volta daquela hora e precisava parecer real. 2 paramédicos me colocaram em uma maca, soro na veia. Expressão pálida, olhos semicerrados,
tudo como combinado. Caio apareceu exatamente no instante em que a porta da ambulância se fechava. Parou, hesitou e sacou o celular. Provavelmente me ligou, mas, para manter a ilusão, deixei o celular em casa, sem acesso a redes, mensagens ou chamadas. Era importante parecer que eu estava mesmo fora de alcance. Fui levada para o quarto reservado na clínica de Eduardo, uma sala isolada, com todos os equipamentos necessários para manter a farsa de pé. Ele me explicou o que seriam as medicações, todas vitaminas inofensivas, mas a aparência, bolsas translúcidas, monitores apitando, era assustadora. Quanto mais real parecer, melhor, disse ele. Tudo certo, doutor, respondi com um sorriso nervoso. Caio apareceu apenas no fim do dia. Entrou devagar, com o rosto sério. Letícia, o que está acontecendo? Suspirei. Desculpa não ter contado antes, eu tenho uma condição grave. A médica disse que é progressivo, que vai piorar antes de melhorar. Ele empalideceu. Mas, tem tratamento, certo? Sim, mas é longo, difícil. Os primeiros meses são os piores. Eu vou enfraquecer, perder mobilidade. Você vai ficar de cama? Assenti. Por enquanto, sim. Depois a gente vai ver. É esperar. Caio se calou por alguns segundos. E quem vai cuidar de você? Eu pensei, talvez você? Ele hesitou. Isso é trabalho de enfermeiras, não é? Claro, eu entendo. Fechei os olhos devagar. Preciso descansar. Ele se despediu com um beijo seco na bochecha. Saí do papel por um segundo. Não esperava que doesse tanto. Nos dias seguintes, ele aparecia esporadicamente, nunca ficava muito. Às vezes, fingia estar dormindo só para não ter que conversar. Ele não fazia perguntas, não segurava a minha mão. Apenas confirmava que eu ainda estava ali. E saía. E em um desses dias, já era quase noite quando ouvi passos no corredor. Ele entrou sem bater, como se tivesse pressa. Pegou o celular e ligou. Fernanda, tô aqui. Me diz logo como faz isso. Meu corpo gelou. Meu coração começou a bater forte demais. Peguei. Onde aplicar? Aqui no soro? Levantei levemente a cabeça em silêncio. Caio segurava uma seringa, e no telefone a voz era clara. Fernanda. Com cuidado, por baixo do lençol, fechei a pinça do soro, como Eduardo havia ensinado. Vi quando ele injetou algo na bolsa, algo que eu não deixei entrar no meu corpo. E então, antes que eu pudesse reagir, a porta se abriu. Eduardo entrou acompanhado de um segurança da clínica. O que está acontecendo aqui? Caio se assustou, derrubando a seringa. Eduardo correu até mim. Tá tudo bem? Assenti. Eu fechei o soro a tempo. O silêncio no quarto era sufocante. Caio, o que você fez? Eu nada. Isso não é meu. Eduardo apontou para a câmera no canto da sala. Tudo foi gravado. Caio empalideceu. Foi ela. Foi a Fernanda. Ela me pressionou, disse que... Ele começou a falar sem parar, a se justificar, a se entregar. E no meio daquele desabafo, a verdade finalmente emergiu. Naquele momento, Caio já não fingia mais. Sentado ao pé da cama, mãos na cabeça, ele começou a falar sem me encarar. Era como se confessar aliviasse o peso que carregava. Disse que sempre amou a Fernanda, que anos atrás eles chegaram a namorar. Mas ela nunca se contentava com pouco, queria mais, sempre mais. Dinheiro, status, reconhecimento. Quando se afastaram, ele tentou seguir com a vida, mas não conseguiu. E então, meses atrás, ela reapareceu. Segundo ele, Fernanda estava amarga, ressentida. Falou sobre a injustiça que sofreu, sobre o pai que a abandonou, sobre a herança que ficou toda comigo, e perguntou: até onde você iria por mim? E Caio respondeu: até o fim. A história que montaram era perfeita.
Estudaram meus gostos, meus hábitos, tudo que me emocionava. A intenção era simples: me conquistar e depois se casar comigo. A ideia era que você assinasse tudo para mim, ele disse. Depois, eu sumiria. Fechei os olhos, sentindo um gosto amargo na boca. Então, por que não foi embora? Perguntei. Mas aí você adoeceu, continuou. E a Fernanda enlouqueceu. Disse que o destino finalmente estava do nosso lado. Que se eu te ajudasse a partir, seríamos livres, ricos. Ele me olhou pela primeira vez com os olhos cheios de medo. Eu não queria, juro, mas ela disse que se eu não fizesse, iria me deixar. E eu fiz. O silêncio se estendeu. Eduardo quebrou primeiro. Letícia, vamos sair. Quero falar com você. Saímos da sala e ele me puxou de lado. Nem pense em ter piedade. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Não era um garoto perdido. Era um homem adulto tentando tirar sua vida. Engoli seco. Eu sei. Mas e a Fernanda? E se ela tentar de novo? Ele suspirou, como se já esperasse essa pergunta. É por isso que vou garantir que os dois sejam responsabilizados. Ele voltou para a sala. Eu fiquei parada no corredor, tentando digerir tudo. A traição, o plano, a confissão e, acima de tudo, a dor de saber que eu amava aquele homem. 10 minutos depois, a polícia chegou. Algemaram Caio ali mesmo. Antes de sair, ele me olhou. Letícia, me ajuda. Vão me prender. Fiquei em silêncio. Nós vivemos tanta coisa juntos. Desviei o olhar, sentindo as lágrimas queimarem. Sim, vivemos. E talvez por isso doesse tanto. No dia do julgamento, eu me sentei na última fileira do tribunal. Não queria chamar atenção, só queria ver, entender, encerrar. O que se passou ali dentro parecia mais um teatro do que um processo criminal. Caio e Fernanda se transformaram em atores canastrões de uma peça trágica. Um tentando afundar o outro, cuspindo versões diferentes do mesmo plano. Foi ela quem planejou tudo, eu só segui. Mentira, ele que insistiu, ele é um manipulador. Ela me ameaçou, me chantageou, me fez acreditar que era a única saída. Em certo momento eu já não sabia mais quem mentia mais. Cada um parecia estar em um desespero próprio, tentando salvar a própria pele. Nenhum arrependimento verdadeiro, só medo. Medo de pagar o preço. Ouvi calada cada detalhe do plano. As mensagens trocadas, os áudios, as conversas interceptadas, até a gravação da câmera da clínica foi exibida. Todo ali, nu, como se não fosse a minha vida que estava em jogo, como se fosse um episódio qualquer de uma série barata. Quando tudo acabou, saí do tribunal sozinha. Respirei fundo. Mas o ar parecia sujo, como se tudo aquilo ainda tivesse grudado em mim, uma camada de lama invisível. Letícia? Me virei. Eduardo estava ali, com aquele sorriso calmo que ele sempre usava para disfarçar a raiva. Você tá com uma cara de quem viu o inferno. Sorri sem força. Talvez eu tenha visto. Mas você saiu dele, e isso é o que importa. Será? Ele se aproximou. Você tá viva, não tá doente. Tem sua vida, sua empresa, sua liberdade. E, se me permite dizer... Fez uma pequena pausa. Tem a mim também. Eu não soube o que responder. Só encarei aquele rosto tão familiar, tão confiável, tão presente. Obrigada, Duda. Que tal jantar comigo hoje, em algum lugar que tenha sobremesa exagerada e vinho barato? Eu ri. Pela primeira vez em semanas, ri de verdade. Pode ser, desde que você não fale de soro nem de seringa. Fechado. 3 anos se passaram desde aquele dia no tribunal. Muita coisa mudou, e ao mesmo tempo,
tanta coisa permaneceu. Meu nome voltou a significar força, minha empresa cresceu, conquistei respeito, confiança, mas acima de tudo, conquistei algo que sempre me escapava: paz. Miron, devagar, vai tropeçar e machucar o nariz. Aquela voz era minha, mas agora tinha um tom que eu não conhecia antes: ternura de mãe. Vi Eduardo correr até nosso filho e pegá-lo no colo, enquanto ele se debatia, bravo por ter sido interrompido no meio de sua aventura. Esse menino não tem freio, Letícia. A gente vai precisar de uma bicicleta elétrica para alcançar ele no futuro. Eu ri. Um dia desses ele vai fazer a gente correr como maratonistas. Ou então, vamos só aceitar que a gente envelheceu. Miron parou de reclamar e, de repente, ficou quieto. Estava no colo do pai, mas seus olhos estavam fixos em algo, ou melhor, em alguém. Seguimos seu olhar. Perto da entrada do parque, parada, estava Fernanda. Estava abatida, com olheiras, rosto inchado e um copo de café descartável. Talvez nem fosse café. Seu olhar cruzou o nosso, e por um instante houve silêncio. Ela abaixou os olhos e saiu andando, sem dizer nada, sem olhar para trás. Ficamos imóveis por alguns segundos. Eduardo foi o primeiro a falar. Você vai querer ajudar? Assenti, quase sem pensar. Sim, mas deixa que eu falo com ela. Não quero que ela te desgaste. Ele respirou fundo. Ainda não entendo como você sempre pensa o que eu estou pensando. Olhei para ele e sorri. Talvez porque você sempre esteve aqui, até quando eu não percebia. Nosso filho, agora no chão, andava entre nós, segurando nossas mãos com força. Naquele instante, entendi o que é recomeçar de verdade. Não é sobre esquecer o que aconteceu. É sobre não deixar mais o passado decidir o nosso presente.